Fala amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Cheguei em casa agora da Neoquímica Arena, depois aqui para Heliópolis, pertinho de casa, né? Para Fogueteira, que tem todos os anos, cada vez melhor, cada vez com mais fogos, comemorando mais um ano de vida do Todo-Poderoso, né? 115 anos de amor e paixão. Nossa eterna paixão, o Corinthians. Então, parabéns, muitos anos de vida, que você volte a ser o time do povo, que as ratazanas que frequentam e decidem muitas coisas pelo clube se afastem, sumam e que você cresça em cada criança e que essa paixão nunca diminua, essa chama só aumente, porque esse é o Corinthians que a gente tanto ama, que vem de família. Então, primeiro, os parabéns para o todo-poderoso Corinthians. E agora falando sobre um pouco sobre o jogo, Corinthians e Palmeiras é sempre um jogo que mexe com a gente, né? O derby, mas até a gente conversando ali, eu e alguns amigos antes do jogo, fazia tempo que eu não tava tranquilo no Corinthians e Palmeiras. E não que tipo, se perder, foda-se. Claro que não, obviamente que não. Não deixa de ser um derby, sempre vai ser importante. Mas acho que de todos os derbys do ano, esse era o menos importante para o Corinthians, né? E a gente vai falar mais sobre isso no vídeo. O Corinthians tinha uma pressão menor que o Palmeiras. Ah, careca, mas o Palmeiras briga pelo título, o Corinthians está em 11º. Sim, é verdade. Mas nós eliminamos eles na Copa do Brasil faz nem um mês. Campeões em cima deles, evitando o tetracampeonato dentro da nossa casa. Então, os jogos que realmente valiam, o Corinthians foi bem, venceu, nem gol tomou. E hoje valia muito mais para o Palmeiras do que propriamente para o Corinthians. Óbvio que uma vitória do Corinthians, porra, seria maravilhoso, ia deixar os caras desesperados. Mas tem muito palmeirense que eu tô acompanhando aqui que já tá desesperado mesmo com o empate, né? Além de tudo isso que eu falei, de tudo que aconteceu no ano, o Corinthians novamente com muitos desfalques. O Corinthians tem sofrido muito nessa época agora do ano, desde o jogo contra eles, né? A lesão do Memphis, a lesão do Carrillo, depois a lesão do Yuri, a lesão do Martinez. Hoje ainda tinha Bidu e Mateuzinho. Mateuzinho com uma lesão na coxa, Bidu suspenso. Então o Corinthians sem 5 titulares, Memphis de volta, mas sem Bidu, sem Mateuzinho, sem Carrillo, sem Martinez e sem Yuri. E se a gente reclama sempre de um elenco desequilibrado do Corinthians, um elenco com dificuldades, não dá pra gente ignorar tudo isso e falar, porra, Corinthians é Corinthians, tem que ganhar de qualquer jeito. Claro, eu quero ganhar todos os jogos. Dentro de casa então, clássico então, porra, óbvio que eu quero. Mas eu acho que o empate foi importante, porque tinham todos esses desfalques. Se Mateuzinho já teve desconfiança da torcida, Bidu, até ano passado nem inscrito no Campeonato Paulista estava, hoje os dois são fundamentais, ainda mais com o tempo que a gente já está sem o Yuri. Foi uma forma do Dorival fazer um time criar chance, ser ofensivo. E como? O Ranieri entrava na linha dos 3 zagueiros, liberava os alas, Bidu e Mateuzinho, que vão muito bem do meio para frente. Hoje, um dos alas era o Charles, que só jogou para a gente evitar o Félix Torres, porque ninguém aguenta mais. E o outro Andilleri, que sempre teve uma função mais defensiva. Então, obviamente que o Corinthians já sofreria ali. A mesma função, o Ranieri algumas vezes entrando como um terceiro zagueiro, nem tanto como das outras vezes, porque não tinham alas para subir tanto e gerar incômodo para o Palmeiras. E daí um meio de campo com o Ranieri, né? Bidon, Maicon e Garro. O Bidon tem como grande característica uma marcação, o Maicon menos ainda. O Garro nem se fala. E na frente Memphis voltando, né, de lesão. E o Guinegão. O Palmeiras foi melhor que o Corinthians em grande parte do tempo. O Corinthians teve até algumas dificuldades para marcar, no segundo tempo melhorou, né? O Palmeiras tinha mais a bola, mas o Corinthians estava melhor posicionado. E tomou um gol de um pênalti. Acho que foi, mas
Nada aquele, ó, um escândalo, não sei o quê. O primeiro contato do Vitor Roque não acho pênalti, depois ele acaba dando um pênalti, o Charles é pouco inteligente, para não falar outra coisa, né? O Flaco Lopes está indo pro pé ruim dele, muito jogador do Corinthians. Acabou cometendo pênalti, eles abrem o placar, mas logo depois, um pouquinho depois, o Corinthians empata. Se não tinha o Zala, se não tinha o Yuri, o Corinthians conseguiu numa outra forma que tem dado muito certo, que é a bola aérea, né? Uma falta bem cobrada pelo Garro, um cabeceio do Gustavo Henrique para dentro, que provavelmente não encontraria ninguém do Corinthians, mas encontrou a coxa do adversário que jogou contra e o Corinthians conseguiu empatar. O Corinthians deu algumas beliscadas, algumas chances, um chute do Michael no segundo tempo, uma falta do Memphis que acabou desviando, mas não criou muita coisa. O Palmeiras acabou tomando conta do jogo. Nada também espetacular, o Hugo fez uma defesa ou duas difíceis e o empate persistiu até o final. Acho que é menos pior para nós, mesmo jogando em casa, do que para eles, né? Até pelos desfalques e por tudo que eu falei no começo, do que aconteceu esse ano, né, entre Corinthians e Palmeiras. Então acho que é um empate não para se comemorar, mas para ser aceitável, principalmente para entrar numa data FIFA, né? Importante não perder um clássico para não gerar desconfiança. E tenho certeza que voltando dessa data FIFA, com o Yuri já de volta, provavelmente Martinez, provavelmente Mateuzinho, o Bidu com certeza, porque é caso de suspensão, o Corinthians sim pode ter um time forte, conseguir os pontos necessários no Campeonato Brasileiro e já classificar para a semifinal, que é assim que voltar da data FIFA contra o Atlético Paranaense. E daí, se tudo der certo, chegar na semifinal, essas semifinais são só lá em dezembro, e daí é o time com o melhor possível jogando o Campeonato Brasileiro, e acho que temos 11, 12, 13, no máximo ali 14 para ser um time competitivo e conseguir os pontos que a gente precisa no Campeonato Brasileiro, para chegar, se Deus quiser, lá em dezembro, tranquilo no Brasileiro e focar 100% na Copa do Brasil e buscar esse título que sim é viável, e o Corinthians está a 5 jogos de um título muito importante. É isso, fiel. Comemore, não deixe de postar nas suas redes sociais o seu amor pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, esse aniversário de um clube que a gente ama tanto, a gente deixa tantas coisas para acompanhar, deixa a família em casa para ir no jogo, vai gripado pro jogo, como hoje eu não estou muito bem, mas tudo em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Aproveite o dia, é nosso dia também do time do povo, aniversário do Coringão. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo. E se você ainda não segue o canal, ative o sininho. Valeu? Tamo junto, um abraço. Vai, Corinthians!